Olá, bom dia, bom dia. Estamos iniciando mais uma aula com muita alegria. Que o Papai do Céu nos abençoe, nos proteja com saúde, paz e prosperidade. Que a gente tenha um dia lindo e abençoado por Deus. Hoje a nossa aula é falando sobre as medidas de comprimento. Vamos prestar bastante atenção, ficar atento e aprender tudo que a tia vai apresentar agora para vocês. Para medir as coisas, o homem ao longo dos tempos veio aperfeiçoando os instrumentos. No início, o homem usava o braço, que chamava de braça, para medir distâncias maiores. Por exemplo, medir o tamanho de uma casa, medir o tamanho de uma roça, né? Para fazer essas medidas, ele usava a braça. Media os braços de um lado a outro, da ponta da mão até a ponta do outro braço, os braços abertos, para ter o tamanho, né? Daquela roça, daquela casa, né? Usava também o palmo para medidas menores, certo? Quando ele ia fazer uma medida menor, ele usava o palmo da mão, ou seja, a mão aberta do dedo grande ao dedo mindinho. Nós chamamos de palmo. E ali ele sabia o tamanho de uma mesa, o tamanho de uma cadeira, né? Contando a quantidade de palmos. Ou ainda usando o passo, né? Ele podia fazer medidas usando o tamanho do passo. Media os passos, contava os passos, a cada passo contado ele tinha uma quantidade. Com o passar do tempo, o homem foi atualizando esses instrumentos. E hoje nós temos, a fita métrica, nós temos a trena, nós temos o metro, né? Nós temos o esquadro e nós temos também a régua. O esquadro e a régua são instrumentos usados muito por alunos na escola, né? A gente usa para fazer desenhos no caderno, né? Figuras geométricas como triângulo, quadrado. A gente utiliza a régua e utiliza também o esquadro para fazer esses desenhos, né? A fita métrica geralmente é usada para medir tecidos, né? Fazer roupas. Quando você vai na costureira, a costureira mede o tamanho do seu corpo para que você possa, para que ela veja o tamanho da sua camisa, o tamanho do seu short, o tamanho da sua calça, para ela poder fazer naquele tamanho. A trena, ela é usada para medir a nossa altura, né? Você pega a trena, estica ela e ali você mede a sua altura para ver quantos centímetros, quantos metros você tem de altura. O metro, né? O metro grande, ele é usado, essa régua grande de metro, ela é usada para medir tecido. Quando você vai na loja comprar tecido, geralmente eles têm uma régua grande chamada de metro para medir o tamanho do tecido, tá certo? Quando você vai construir uma casa, observe. Você, para saber o tamanho dos cômodos, você tem que usar o metro, né? Usar uma fita métrica para medir. Observe aí, que você pode ver que essa parede tem uma medida em cima e tem uma medida lateral. Observe também aí o desenhista fazendo a metragem do espaço onde ele vai fazer o desenho, né? Ele faz a medida para ver quanto de espaço ele vai utilizar para desenhar. Aqui a aluna, ela está utilizando a régua para marcar o espaço onde ela vai construir o seu desenho, o seu projeto, né? Que pode ser, por exemplo, uma casa, pode ser um catavento, pode ser um desenho de um avião. Tudo tem que ser medido com a régua.
Observe esse parquinho. Vocês acham que teve medidas aqui nesse parquinho? Ah, acredito que sim, porque todos os desenhos que tem aqui, todos os brinquedos que tem aqui, eles têm que ser calculados de acordo com o tamanho que as crianças vão utilizar, porque cada criança pode brincar em um brinquedo desse, né? Por exemplo, no balanço. Será que um bebezinho sozinho ele pode brincar no balanço? Claro que não, né? Ele não pode brincar no balanço porque não tem altura, né, para ele, certo? Já aqui, ó, no escorrega, será que o bebezinho já pode brincar aqui no escorrega? Já, com a ajuda da mamãe, ele já pode descer aqui no escorrega, né? E as barras aqui embaixo? Será que tem um bebezinho que pode pegar e subir nessas barras? Não, já tem que ser uma criança maior, né? De um tamanho maior. E na amarelinha? Qualquer criança de qualquer tamanho pode brincar? Não, né? Só uma criancinha, por exemplo, os alunos do Jardim 2 já podem brincar de amarelinha, porque ele já tem tamanho de pular nessa distância toda, né? Nesse espaço todo. E a fita, aqui, a corda de pular, algumas crianças já podem fazer isso. Por exemplo, no Jardim 2, as crianças do Jardim 2 já podem pular corda, porque ele já tem corda no tamanho que vocês podem utilizar. Viu como é importante utilizar as medidas? Aqui, como eu falei para vocês, a costureira está fazendo uma roupa e ela está usando a fita métrica, né? Para tirar todas as medidas. Agora, na sua atividade que a tia mandou impressa, você vai pintar o que podemos comprar no metro. Por exemplo, aqui o óleo a gente pode comprar no metro? Não, né? O tecido a gente pode comprar no metro? Pode, então você vai pintar o tecido. A banana você pode comprar no metro? Não. A mangueira você compra no metro? Sim. Você compra 1 metro, 2 metros, 10 metros de mangueira. A ração do cachorro você pode comprar no metro? Não. O açúcar você pode comprar no metro? Não. O ovo você pode comprar no metro? Também não. A fita você pode comprar no metro? Pode. Faça tudo direitinho como a tia orientou. Bom trabalho e boa aula, bom aprendizado. Até a nossa próxima aula. Beijo!